nós encontramos no livro de Josué, capítulo 1. Olha só, vamos começar a ler lá no versículo 6. Diz assim, Deus falando com Josué: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Olha a semelhança entre nós e os filhos de Israel. Quando eles receberam essa palavra, onde é que eles estavam? Também estavam onde, gente? Estavam no caminho. Indo para onde? Para a terra prometida. Para onde é que a gente está indo? Você está indo para a terra prometida ou para a terra perdida? Muitos desses que ouviram Josué falar, não entraram. Aliás, os que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Todos os que viram o mar vermelho se abrir, todos os que viram as pragas que foram lançadas sobre o Egito, nenhum deles entrou na terra prometida. Somente 2 somente entraram na terra prometida. O que houve? Por que só 2 entraram? O que houve? Fé. Faltou fé. Muitos, por falta de confiança, murmuraram. Por falta de confiança, se rebelaram. Por falta de confiança, pecaram. Essa murmuração, essa rebelião, esse pecado, acabou fazendo com que eles ficassem aonde, gente? Parassem no deserto. O que vai parar você? O que vai impedir você de entrar na terra prometida? Você vê, em vez de falarem com Deus, murmuraram. Era para eles orarem a Deus. Pô, a gente está numa dificuldade, aqui não tem água. Era para eles clamarem a Deus: Senhor, nos dê água. Senhor, vamos morrer aqui no deserto, nós não temos mais ninguém, só temos o Senhor. Clamarem a Deus. Eles não clamaram, começaram a murmurar, começaram a se rebelar contra Moisés. A culpa é sua, queremos voltar lá no Egito a gente tinha tudo. Sabe a pessoa quando começa a sentir saudade do mundo? Ela quer as coisas do mundo, no mundo que ela já saiu, do mundo que Jesus já tirou ela quer voltar para o mundo, quer viver ainda no mundo. Então, olha o que Deus fala para Josué: esforça-te, quer se salvar, você precisa se esforçar, esforça-te e tem bom ânimo. A gente precisa se animar e se esforçar. Quando fala de esforço, mesmo não tendo vontade, faça, ali está o esforço, e diz assim: tão somente esforça-te. Você vê ele repetindo de novo: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha que forte. Para que prudentemente te conduzas. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que acontece? O diabo vai estar lá do lado direito te chamando. Outro demônio vai estar do outro lado, do lado esquerdo, te chamando, para ver se você se desvia. E Deus falou: se esforce para você não se desviar. Lute para você não se desviar. Para que prudentemente te conduzas. E aí então vem no versículo 8, que é a chave, onde nós vamos encontrar o segundo pilar. Diz assim: não se aparte da tua boca, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, faça o quê? Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aqui está a receita da prosperidade e de ser bem sucedido. Muita gente pergunta: bispo, qual é o segredo? O segredo está aqui. Não é nem segredo, porque Deus já deixou aqui a receita. O que eu preciso para prosperar e ser bem sucedido enquanto eu estiver aqui embaixo? Está aqui. O que você faz? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele. É meditar nesse livro aqui. É meditar nele.
de dia e de noite. Peraí, por que a pessoa que medita nessa palavra de dia e de noite será bem-sucedida? Por que a pessoa que medita na palavra de Deus, ela prospera e é bem-sucedida? Deixa eu te falar, presta atenção, o seu hoje é fruto dos seus pensamentos. Você é produto do seu pensamento. Você é o que você pensa, eu sou o que eu penso. Que tipo de pensamento ocupa a maior parte do tempo? É o que eu sou. Se você fracassa, é fruto do seu pensamento. Se você vence, é fruto do seu pensamento. Agora, o que Deus fala aqui? Ele fala, medita de dia e de noite. Vamos pensar, o que é meditar? O que é meditação? O que é meditar? Meditar é foco, é um pensamento com foco, é um pensamento focado. E nesse caso, Deus está mandando meditar na palavra dEle, meditar nas promessas dEle. Quando a pessoa fica focado, pensando no que Deus prometeu, ela se motiva, ela se anima, as atitudes dela são diferenciadas. Entende agora? Todas as pessoas que caíram, sabe caíram como? Pensando. Não tem nada que aconteça na nossa vida, não tem nada que a gente faça, se primeiro não passar aonde? Pela nossa cabeça. Tanto coisas boas como coisas ruins. Está entendendo? Roubou, antes de roubar, primeiro fez o quê? Pensou. Mentiu, antes de mentir, primeiro pensou em mentir. Prostituiu, adulterou, antes de prostituir ou adulterar, primeiro fez como, gente? Pensou. Tudo é pensado. Tudo passa pela nossa mente, a nossa vida é a nossa mente. Os nossos resultados são frutos daquilo que a gente pensa. Imagine você focado na palavra de Deus, imagine você focado na promessa de Deus, de dia e de noite. Imagine você ler a palavra de Deus e viver essa palavra, pensando nessa palavra, focado nessa palavra. Imagine. Como é que Josué poderia fracassar só de pensar nessas palavras? Deus falando com ele, não te mandei eu. Como é que ele vai fracassar? Você está entendendo? Eu estava falando de manhã de José, um dos personagens da Bíblia que eu muito admiro. José. Você vê, na época de José, por que José não pecou? Por que José foi bem sucedido? Presta atenção. Por que José foi bem sucedido? Porque José foi bem sucedido como escravo, José foi bem sucedido como presidiário e foi bem sucedido como governador. Como escravo ele foi bem sucedido. Aliás, já começou como filho ele foi bem sucedido, porque ele era mais amado do que todos os outros irmãos. Sabia? Como filho foi bem sucedido, como escravo ele foi vendido, passou a ser escravo, como escravo foi bem sucedido, ele foi bem sucedido como presidiário e foi bem sucedido como governador. Por quê? Porque ele meditava na palavra de Deus. Agora o mais engraçado, sabe o quê? É que na época de José não existia a Bíblia. Na época de José não existia pergaminho. Não existia pergaminho. Como é que José sustentava a fé dele? Nas histórias que o seu pai lhe contava. A palavra que ele ouviu do seu pai. É nisso que ele pensava, no Deus do pai. O Deus do pai. O pai dele teve experiência com esse Deus. O pai dele sonhou o céu se abrindo, os anjos subindo e descendo. O pai dele sonhou isso. O pai dele contou para ele a experiência que ele teve, da multiplicação, da prosperidade que ele teve. O pai contou isso para ele. O pai dele contou para ele da experiência que o avô teve, que o bisavô dele teve, Abraão. O bisavô falou com Deus. Então ele passou a temer esse Deus, passou a considerar esse Deus e passou a meditar nessas histórias. Presta atenção, história. Veja como uma história contada pode fazer diferença na vida de uma pessoa. José pegou nessa história e passou a viver com essa história.
Ele passou a focar nesse Deus. Por causa disso, ele se desviava do pecado. Quantas vezes ele foi tentado, talvez, para tocar no que era do seu patrão, no que era do seu dono, porque toda a casa, todas as coisas estavam sob a sua responsabilidade. Você acha que ele não foi tentado várias vezes para ele se corromper? Ele não se corrompeu. Sabe por quê? Porque ele temia esse Deus. Mas como é que ele temia? Porque todo dia ele pensava nas histórias que o seu pai contou para ele. Você entende isso? Quando a esposa de Potifar tentou ele, o que ele fez? Ele fugiu do pecado. Ele fugiu do pecado. Ele abriu mão dos seus desejos. Por quê? Bicho, por quê? Porque ele meditava, ele pensava nas histórias que o seu pai lhe contava acerca desse Deus. Isso é meditar. Olha a força que vem de uma meditação. Você acha que não apareceram ofertas lá na prisão para ele se corromper? Lá no presídio tem os piores homens, mas no meio dos piores homens ele não se corrompeu. Ele estava num lugar onde a cultura era diferente da cultura dele. A cultura daquele lugar era contra Deus. Era tudo idólatra. Ele não se corrompeu. Mas os filhos de Eli se corromperam convivendo somente com sacerdote, com levita, com sacerdote, com pessoas que conheciam a palavra de Deus. Eles acabaram se corrompendo. Interessante, né? Qual a diferença? Estava lá no meio, mas eles não meditavam. José estava longe de tudo e de todos, mas ele meditava. É por isso que ele foi bem sucedido como escravo. É por isso que ele foi bem sucedido como filho. É por isso que ele foi bem sucedido como presidiário. E como governador ele explodiu. Foi o melhor do Egito. Nunca teve. O Egito nunca esteve nos seus melhores momentos do que quando José era governador. Sabe por quê? Porque ele meditava na palavra de Deus. E que naquela época eram histórias contadas, que ele guardou aquelas histórias. O que você faz com as histórias que já te contaram sobre a Bíblia? Tem pensado nisso? Na luta de Davi com Golias, você tem pensado nisso? Quando você está enfrentando lutas? Por que muita gente é fraca, emocionalmente falando? Tem gente que são fracas emocionalmente falando. Sabe por que são fracas emocionalmente falando? Porque elas não meditam na palavra. Se você meditar na palavra, você vai ser um gigante da fé. Se você medita na palavra, não tem negócio de crise de ansiedade, não tem nada disso. Não tem síndrome de pânico, não tem isso. Amém, pessoal? Não tem ataque de ansiedade, não tem isso. Não tem isso, porque na hora o seu pensamento vai aonde? Vai em Deus. Por isso é que você tem que meditar todo dia, toda hora. Na hora que o problema se levantar contra você, a palavra que você medita vai ser escudo para bloquear todas as emoções negativas. Amém, pessoal? Vai ser o escudo para bloquear todas as palavras negativas, todas as emoções negativas. Você vê a falsidade que a gente vive. As pessoas sofrem à toa, se preocupam à toa. 99% das coisas que a gente se preocupa acabam nem sequer acontecendo. A gente se antecipa sofrendo. Por quê? Não temos o controle emocional. Por que a gente é descontrolado emocionalmente? Porque a gente não medita na palavra. A meditação na palavra é importante, gente. Quem medita na palavra de Deus é um gigante. Deus está em busca de pessoas que são devotas, de pessoas que meditam, de pessoas que querem conhecê-lo mais, sabe? Que fazem perguntas na cabeça, Deus, como é que é isso? Sabe? Que querem conhecê-lo mais, pessoas que venham abrir cortinas de separação, até chegar à presença dEle, com inteligência, usando a inteligência para isso. Deus te deu a inteligência para você descobri-lo. Deus te deu a inteligência para você fazer perguntas e chegar até a Ele. Mas, infelizmente, o ser humano usa a inteligência de maneira diferente. Medita no que não presta, por isso é que cai. Medita no que não presta, por isso é que fica fraco. Você fica fraco quando você medita no que não presta, quando você medita no pecado. Fica fraco. Como é que você vai ficar se você ficou vendo lá pornografia? Como é que você vai ficar?
Como é que é o seu pensamento? Como é que é o pensamento de alguém que, por exemplo, saiu ontem à noite e viu um vídeo pornográfico? Como é que fica? Durante o dia, como é que ele fica? A cabeça é uma cabeça perversa. Na cabeça dele só passa pensamentos perversos. Peraí, como é que não vai cair? Como é que vai se fortalecer? Como é que vai se salvar? Está entendendo? Como é que vai se salvar? Agora imagine, pôr na sua cabeça Deus no comando, gente. Você colocar a cabeça de Cristo em você, meditando. Esse foi o segredo de José, esse foi o segredo de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, esse foi o segredo deles. Eles eram fortes por causa disso. Um pastor me mandou um vídeo muito forte, olha aqui. Coloca aí, por favor, olha aí. George Mueller leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo 50 delas de joelho. Para um pouco, coloca o pausa, coloca a pausa. Esse homem, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Dessas 200, ele leu 50 vezes a Bíblia de capa a capa, de joelho. Posso confessar uma coisa aqui com vocês? Tenho inveja desse cara. É muito forte. Peraí, como é que é a vida de uma pessoa assim? Certa vez, um repórter perguntou o que mais ele gostaria de fazer antes de morrer. Ele respondeu: ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Deus. Olha só, o que você gostaria mais de fazer? Ele falou: ler mais a Bíblia, porque eu conheço pouco de Deus. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecê-lo mais. Sabe o que eu acabei de falar para vocês? Tirar as cortinas até chegar até a Ele. Como é que você vai conhecer Deus se você não lê a palavra dEle, se você não meditar na palavra dEle? É a meditação que vai fazer você conhecer Deus. É a meditação, é na meditação que Ele se revela, é na meditação, é pensando nas coisas de Deus que Ele começa a se revelar para você. Quer mais de Deus? Pense mais em Deus. Pense mais nas coisas de Deus. Quanto mais você pensar, mais Ele se revela para você. Por isso é que o repórter, quando perguntou, por isso é que ele respondeu: ler mais a Bíblia. Poxa, mas você já leu tantas vezes. Ainda assim, tem coisas que eu preciso descobrir sobre Deus. Eu quero conhecer mais sobre Deus. Continua, por favor. Mueller fundou vários orfanatos. Continua, deixa eu rodar. Fundou vários orfanatos, cuidou de mais de 10 mil crianças órfãos. Conta-se que uma vez, Mueller estava orando e a rainha da Inglaterra foi à sua casa. Ele então disse que não poderia atendê-la, pois estava falando com o rei dos reis. Pausa aí, olha que forte, né? Ele estava orando e falaram para ele: olha, a rainha está aí fora. Sabe o que ele disse? Por favor, fala para ela não me incomodar, que eu estou falando com o rei dos reis. E aí vem a pergunta: o rei dos reis tem sido prioridade? Olha como Deus era prioridade na vida dele. Ele tem sido prioridade na sua vida? Ou você pensa que é à toa quando Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: venha sobre nós o seu reino. É para Ele ser o seu rei. É para Ele ser a prioridade da sua vida. Não negligencie isso. Você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para Deus. Como é que Ele é o rei se você não tem tempo para Deus? Como é que Ele é o seu rei se você não tem tempo para Deus? Ei, não é religião, eu estou te falando de vida com Deus. Gente, a rainha da Inglaterra estava lá na casa dele, era para ele largar tudo. Só que aquele horário é o horário que ele separou para falar com Deus. Esse horário, para ele, era intocável. Se fosse você percebe agora onde estão os nossos erros? Você percebe por que hoje somos tão fracos? Você percebe por que hoje a gente não consegue ver a glória de Deus? Por que a gente ora, ó Deus, se manifesta, e a gente não consegue ver Deus em grande glória se manifestando? Sabe por quê?
A gente tem outras prioridades. Não, honestamente, se coloque no lugar dele, se fosse você. Quantas vezes você saiu rapidinho de orar, porque o telefone tocou? Você estava orando, ouviu o telefone tocar, você parou de orar só para atender o telefone. Que prioridade é essa que Deus tem? Você estava orando, de repente ouviu a mensagem, pim, você parou de orar para ver a mensagem, para ler a mensagem. Olha o desprezo que a gente tem dado para Deus. Eu estou falando a gente, porque tem coisas que também já aconteceu comigo. Eu estou junto nesse pacote, mas é hora de despertar, gente. Até quando a gente vai ser assim? Até quando Deus não vai ser prioridade para a gente? Olha, desculpa, não tenho tempo, mas você tem tempo para comer. Comer, para você, é mais importante do que Deus? É, porque você tem tempo de comer, mas não tem tempo de orar, não tem tempo de meditar na palavra de Deus. Você tem tempo para trabalhar, para fazer dinheiro. Isso aí você tem. Mas tempo para ler a Bíblia, tempo para meditar na palavra de Deus, tempo para você orar a Deus, isso aí você não tem. Tem tempo para ficar ao telefone com os amigos, conversando. Isso aí você arruma tempo para falar com o pai, para falar com a mãe, para falar com o namorado, para falar com a esposa, para falar, seja lá com quem for, mas para falar com Deus. Puxa, eu estou sem tempo. Esses dias ando muito ocupado. George Muller, ele estava naquele horário, aquele horário separado para Deus, aquele horário. Para ele esse horário era intocável, para ele esse horário ninguém podia tocar, era intocável. Veio a pessoa mais importante da face da terra, ele falou assim, olha, avisa ela que eu estou falando com o Rei dos Reis, ela pode esperar. Avise para a rainha que eu estou falando com o Rei dos Reis, ela pode esperar. Continua, por favor. Olha só, Muller foi um grande evangelista, tinha um caderno onde anotara mais de 5.000 orações respondidas, também, né? Ele tinha um caderno onde ele anotava mais de 5.000 orações respondidas. Aí eu pergunto, quantas orações foram atendidas? Nenhuma. Você vive orando, Deus não te atende. Não atende por quê? Ouvir, você já sabe que ele está ouvindo. Por que ele não atende? Você o valoriza? Como você pede? Como você entra na presença dele? Você tem consciência que você está falando com alguém? Ou você só está orando religiosamente? Você nem sequer o considera. Como Deus não vai atender um homem assim, que quando está no seu momento, ele não se importa quem quer que seja que venha? Espera aí, o fulano está aí, eu vou parar de orar para atender. Não era para atender. Porque ninguém é mais importante do que Deus. Você tem horário separado para tudo, menos para Deus. Como você vai crescer? Como você vai ver esse Deus? Como você vai ter experiência com esse Deus? Como você vai viver em comunhão com esse Deus, se você não considera? Eu estou abrindo o véu para vocês. Estou rasgando o véu para vocês. A gente tem que parar de ser hipócrita. Ou somos ou não somos. Se somos, então precisamos assumir que somos. A gente precisa ter vida com Ele, valorizá-lo como tem que ser valorizado. Amém? Deus quer avivar você, Ele quer avivar, Ele quer se manifestar, mas meu Deus, como está difícil. Você vira as costas para Ele, você não tem tempo para Ele, você não pensa dele, o dia inteiro você fica pensando em negócio, dinheiro, família, namorada. Tem gente que dorme com o celular assim, ó, conversando com a namorada, dorme com o celular assim. Mas em nenhum momento falou com Deus. Que decepção. Ei, quem somos nós? Afinal, quem é você diante de Deus? Quem é você? Um hipócrita? Alguém que finge que está falando com Deus? Alguém que finge que está buscando Deus? Quem é você? Um religioso? Alguém que guarda normas da igreja, doutrinas da igreja, mas nunca conheceu Deus? Quem é você? Alguém que diz que Deus está em primeiro lugar, mas a única coisa que Ele está em primeiro lugar é no bolso, porque é no dízimo, apenas isso. Quando vem um salário, a primeira coisa que ela faz, tira o dízimo e pronto. Mas só nisso. O resto, Deus está em último lugar. Só no dinheiro é que Deus está em primeiro lugar. Só no dinheiro é que Deus está em primeiro lugar. O resto, nunca esteve em primeiro lugar. Quando eu recebo o salário, não posso tocar. Primeiro é Deus. Está correto. Mas e o resto? Que é o mais importante. Isso é doutrina. E o resto?
Você tem comunhão? Esse Deus tem valor em tudo Ele é prioridade, em tudo Ele tem primeiro, em tudo. Vamos buscar, vamos nos humilhar, amém? Não decepcione esse Deus, não seja um religioso, não critique ninguém, olhe para você, olhe para a sua vida, vê o que está faltando, olhe o tempo passar, amém? Busque mais, mas com toda a sinceridade, tire a religiosidade fora, fale com Ele de verdade, comece a pensar nele, a meditar mesmo, meditar, não lê a Bíblia apenas religiosamente, lê só para bater, tipo bater o ponto, não vou ler só para bater o ponto, não, leia para conhecê-lo, Senhor fale comigo, leia para conhecê-lo. O Sr. Müller, ele não leu a Bíblia 200 vezes para entrar no Guinness Book. Eu li 200 vezes. Eu já li a Bíblia 50 vezes. Não, ele leu todas essas vezes porque ele queria conhecer mais a Deus. E não tem, a melhor maneira de você conhecer Deus, não tem como, se não ler o manual dele. Ele queria conhecê-lo. E você sabe que na Bíblia, quanto mais você lê, você se surpreende. Coisa que você já leu várias vezes, quando você vai voltar a ler, o pensamento é outro, a inspiração é outra. A Bíblia é um livro que se atualiza a todos os momentos da sua vida, ele se atualiza, sabia? A Bíblia é o livro que se atualiza, todo momento da sua vida. Isso aqui, tem livros aqui que tem mais de 4.000 anos, desde que foi escrito, mas ele se atualiza até os dias de hoje, não tem nenhum livro aqui caduco, que passou da moda, não tem, de Gênesis a Apocalipse, não tem esse negócio, isso aqui é Antigo Testamento, ele se atualiza, é um livro atual, ele é atualizado, de acordo com o seu problema, de acordo com a sua situação, de acordo com o momento que você estiver vivendo, seja lá qual for o problema que você estiver vivendo, a resposta está aqui, seja lá qual for o momento que você estiver vivendo, está aqui, está aqui, isso aqui é vida, leia, amém pessoal, leia. Eu conheci pessoas que não sabem ler, a única coisa que leem é a Bíblia. Olha, aqui, me lembrei agora, aqui tem um obreiro, a senhora também não sabe ler mais nada, só lê a Bíblia. Olha que coisa, hein? É muito forte isso, gente, é muito forte isso. Aqui tem um obreiro que não lê, não sabe, nem o nome dele sabe assinar, mas a Bíblia ele lê, é a única coisa que ele sabe ler, a Bíblia. Não é interessante isso?